E aí, pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar comparando dois dos maiores clubes do Brasil, que são Flamengo e Corinthians. Qual desses dois é o maior, na minha opinião, beleza? Então, vamos começar. Bom, em termos de títulos internacionais, no Mundial o Corinthians tem mais do que o Flamengo, tá 2-1. Na Libertadores, o Flamengo tem mais, tá 2-1 para o Flamengo. Em Recopa Sul-Americana, ambos possuem uma conquista. Em títulos de segunda importância da América do Sul, o Flamengo tem uma conquista, que é da Copa Mercosul, o Corinthians não possui nenhuma desse porte. E no total, o Flamengo tem 6 conquistas internacionais, o Corinthians tem apenas 4. O Corinthians tem vantagem no Mundial, né? Mas no geral o Flamengo é consideravelmente maior do que o Corinthians fora do país. Tem mais conquistas internacionais, tem mais Libertadores, tem mais tradição continental, né? Tem 2 finais de Supercopa, né? Tem 2 finais de Mercosul, 2 finais de Libertadores, final de Sul-Americana. Enfim, o Flamengo é um clube com uma boa tradição na América do Sul. O Corinthians ainda deixa a desejar. A única final continental que o Corinthians tem em sua história foi da Libertadores em 2012, em que o clube se sagrou campeão. Então, o Corinthians, em termos de tradição, títulos internacionais, na minha opinião, ainda deixa muito a desejar. O Flamengo está consideravelmente à frente do Corinthians, tá? E nacionalmente, no Brasileirão, o Flamengo tem 8 títulos, o Corinthians tem 7. Na Copa do Brasil, ambos têm 3 conquistas. Na Supercopa, o Flamengo tem 2 títulos, o Corinthians tem 1. No geral, o Flamengo tem 14 títulos nacionais, o Corinthians tem apenas 11 títulos nacionais. Então, em títulos nacionais, o Flamengo também leva vantagem em relação ao Corinthians. Tem mais Brasileirão, tem o mesmo número de Copa do Brasil, tem mais Supercopa e tem mais títulos nacionais no total, 14-11. E no geral, né, nem precisa eu estar frisando para vocês, né, como vocês podem ver aí, o Flamengo é um clube maior do que o Corinthians em termos de títulos. Tem mais títulos e mais tradição fora do país e tem mais títulos e mais tradição dentro do país também. O Flamengo no total tem 20 conquistas, o Corinthians tem apenas 15. Tá? Agora em termos de torcida, o Flamengo tem a maior do país, o Corinthians tem a segunda maior. O Flamengo tem quase 40 milhões de torcedores, o Corinthians tem 30 milhões de torcedores. Então, em termos de torcida, o Flamengo também leva vantagem. Aí, em termos de estrutura, é bem complicado dizer qual é o maior, mas eu vou considerar um empate, né? Em termos de CT, centro de treinamento, eles estão empatados, na minha opinião, tá? O Corinthians tem um estádio próprio, o Flamengo não tem, mas o Corinthians tem muitas complicações para manter o seu estádio, né? O Corinthians atualmente passa por um momento financeiro muito delicado. Já o Flamengo tem uma gestão muito superior, é um clube que vem muito mais bem organizado do que o Corinthians, né? O Flamengo joga no Maracanã, não é o estádio do Flamengo, mas o Flamengo administra sem maiores complicações o estádio do Maracanã. Então, no geral, vou considerar um empate, né? No CT estão empatados, em estádio o Corinthians é superior, tem o seu estádio próprio, o Flamengo não, mas o Flamengo é muito superior em termos de finanças, de organização, de gestão, enquanto o Corinthians atualmente está cheio de dívidas, né? Então, em termos de estrutura, no geral, vou considerar um empate. Em termos de base, os maiores jogadores que o Flamengo revelou ao longo da história, na minha opinião, foram o Zico, né? Também teve o Júnior, Capacete, Leandro, Adílio, Andrade. Tivemos o Gerson, né? O canhotinha de ouro, tricampeão do mundo pela seleção. Tivemos aquela geração dos anos 90, né? De Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, Marcelinho Carioca, Sávio, Juan, enfim, depois veio Adriano Imperador. Enquanto o Corinthians tem como principais jogadores formados em sua história, na minha opinião, o Rivelino, né, que é um dos maiores ídolos da história do clube. Também teve o Everton Ribeiro, né, que atualmente joga pelo Flamengo.
né? Teve o Deco, né? Um grande jogador, né? De seleção portuguesa, jogou muito no Barcelona, no Chelsea. Teve o William também, que jogou a Copa do Mundo pela seleção em 2014. O Corinthians também é um clube, Corinthians é um clube formador de grandes jogadores, mas na minha opinião o Flamengo é muito superior nesse aspecto, tá? Revelou muito mais atletas de peso ao longo da história. É um clube muito constante nesse quesito, formou grandes jogadores em praticamente todas as décadas, tá? Então, na minha opinião, em termos de base de jogadores formados ao longo da história, o Flamengo é superior ao Corinthians, tá? E em rebaixamentos, o Corinthians tem um rebaixamento, o Flamengo não possui nenhum, então o Corinthians perde nesse quesito também. Agora eu vou dar minha opinião e dizer qual dos dois clubes é o maior, tá? Na minha opinião, são dois clubes que são top 5 do futebol brasileiro, fácil, fácil, né? São os clubes mais populares do país, são os clubes mais midiáticos do país, são muito vencedores, muito bem estruturados, mas no geral o Flamengo, na minha opinião, é um clube maior do que o Corinthians, tem mais tradição, mais títulos nacionais, mais títulos internacionais, tem uma torcida maior, nunca foi rebaixado, tem uma base mais forte ao longo da história e, na minha opinião, tem mais história do que o Corinthians. O Corinthians é um clube gigantesco, o clube que mais venceu, né, no século XXI, é o clube brasileiro que mais conquistou títulos importantes no século XXI. É um clube com uma torcida muito grande, fanática, né, um clube que eu tenho um certo respeito, uma certa admiração, mas, na minha opinião, o Flamengo é maior do que o Corinthians, tá? Então essa é a minha opinião, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like de vocês. Se não gostaram, pode deixar o dislike também. Fiquem à vontade, tá, galera? Tamo junto, saudações, valeu!